terra que só nós temos. A Bíblia diz, a Bíblia não é contra a ciência, a palavra não está contra a ciência, até que se prove o contrário, não é? Nós cremos piamente na palavra de Deus, que Deus quis que um desses planetas representasse o reino dele. Então Deus enfeitou essa terra com mares azuis, com lagoas, com águas cristalinas. Deus colocou uma floresta chamada Amazônica no nosso país. Vocês creem nisso? Ali não foi plantado, ninguém plantou a floresta amazônica. Aquilo não foi um trovão, um astro que chocou e formou isso aqui, como os cientistas falam do Big Bang, e foi saindo sóis e vapores e não sei o que, e poeira cósmica, e pum! E formou essa maravilha que está aqui, os peixes com rios, né? A Bíblia diz que Deus criou os peixes, que Deus criou o lírio. E o lírio você vai ver que tem aquelas florzinhas, aquelas coresinhas assim, e do outro lado esquerdo a mesma coisa, tudo simétrico, tudo calculado. Quando você vê um peixinho de aquário, eu louvo a Deus, que coisa linda, as cores todas simétricas. Isso não é obra do acaso, isso não é uma proteína perturbada e doida que saiu rolando em oceanos, em altas temperaturas e formou esse troço que está aqui falando com vocês. Irmãos, o homem é a ciência, o mal da ciência. Einstein dizia isso, o grande problema da religião é não ver Deus. Porque não existe ciência sem Deus e Deus sem a ciência. Einstein falava essas coisas, ele entendia que tinha a mão do Criador, mas eu não posso explicar essas coisas. Imbecil e tolo é o homem que crê que isso aí é resultado de uma fumaça cósmica, de uma proteína perturbada que saiu rolando nas areias e formou esse troço aqui. Com dois olhos aqui, com o nariz aqui. E quando eu pego a comida, eu já vou olhando o que vou comer. Quando chega perto do nariz, já cheira. Se tiver estragado, joga fora. E Deus põe os excrementos bem longe do outro lado, para não misturar as bolas. Porque tudo foi calculado. Porque se fosse a obra do acaso, o seu ânus podia ser aqui. Você come aqui, sai aqui. Já imaginou que bagunça? O que sairia no seu prato? Eu estou falando assim para te chocar, para mostrar que você não é obra do acaso. Ah, que o homem veio do macaco. Que macaco coisa nenhuma. Deus criou o macaco, que Deus fala que Deus criou os animais, as suas espécies, as suas subespécies. Agora não quer dizer que o macaco não evolui. O homem está evoluindo, o nosso apêndice está diminuindo, porque nós não comemos mais vegetal. Desde o dilúvio estamos comendo gordura e carne, e nosso apêndice é uma coisinha assim. Se você vai abrir a barriga de um carneiro, o apêndice dele é desse tamanho, mais de um palmo. Por quê? Ele tem que quebrar a celulose. A celulose, as plantas, eu fui tentar comer uma planta, não digere. Fui tentar comer um caule como o carneirinho come, que é as plantas secas lá em Israel, você passa mal. Porque eu não tenho um apêndice para digerir essa celulose. Né? Eu tenho um fígado, né, que trabalha fazendo essa digestão, mas não consegue quebrar uma planta. Mal uma couve que você come, né? Se for muito, ela passa a ser indigesta. Então o que acontece? O homem está evoluindo, os macacos estão evoluindo, as girafas estão evoluindo, os bichos, os insetos estão evoluindo, mas dentro de uma matriz criada por Deus. Você entende isso? Eles estão se adaptando no meio ambiente para condições que vivem. Então Deus criou essa terra, esse universo maravilhoso, essa terra linda, para colocar o quê? Nesta terra, Deus coloca um sol para nós. Irmãos, olha para mim, por favor. Esse sol é nosso. Esse sol faz a nossa órbita. É ele que gira em torno de nós. Nós giramos em torno do sol. É a maneira do cientista ver. Mas se você pensar bem, a Terra é o centro que Deus colocou, um sol. O que a Bíblia fala? Gênesis, capítulo 1, né? A partir do verso 15, Deus fala assim: eu criei o sol para determinar o dia para o homem. Para que não tenhamos só noites, tenhamos dias e noites, e determinar o ano. Aí a Bíblia fala em Gênesis que eu criei a lua, foi para determinar as estações, o mês e a noite. E ele colocou isso para girar de tal forma que você está parado aqui, e se eu ficar parado aqui desse jeito 24 horas, eu vou ver o sol, eu vou ver a lua. Eu vou ver o ciclo, vou ver estações, vou ver o tempo. Deus não precisa de tempo. Irmãos, Deus criou esses mares maravilhosos, as montanhas, elas vieram de vulcões. Deus criou, gente, eu já falei isso aqui. Tem uma geóloga olhando para mim ali agora, da UFMG, que ela me perdoe, né, que eu não quero falar aqui em nome dos geólogos.
Mas eu já falei isso aqui, eu creio que Deus criou os fósseis. Pode ter sido milhões de anos, mas Deus é que criou, Ele determinou essas camadas de petróleo, não é? Debaixo da terra. Agora, irmãos, pensa comigo, eu sou um engenheiro, eu não sou cientista, eu sou um simples engenheiro, mas posso pensar um pouquinho. Agora Deus está abençoando o Brasil com petróleo pré-sal. Gente, se tivesse tanto sal do jeito que tem no fundo do mar, essa água não vivia um bicho dentro dela, igual o Mar Morto. Como é que tanto sal foi parar em... Gente, se precipitou esse sal foi de cima para baixo, precipitou, então não tinha vida na terra. Pensa, começa a pensar. Olha o Mar Morto que só tem aí 6, 7, 8% de sal, não tem uma vida nesse mar, é chamado de Mar Morto. E o nosso mar tem fora, tem todos os tipos de bichos, tem monstros marinhos, baleias, tubarões. Irmãos, pense um pouquinho. Deus colocou esse petróleo guardado como fóssil, como combustível. Deus ensina o homem a descobrir essas coisas. E agora o nosso país pode ficar riquíssimo, uma potência mundial, se nós exploramos o petróleo pré-sal. Pensa nisso. Seremos as nações mais ricas do globo. Deus tem abençoado o Brasil. Deus tem abençoado as nossas vidas. E Deus tem dado revelações a nós. Eu falo isso com muita falsa modéstia, porque estão me vendo lá na Itália, estão me vendo lá em Portugal. Mas aqui tem sido uma terra de bênçãos. Os europeus nos trouxeram a história de Jesus, nós agora estamos levando a eles o Jesus da história. É isso que eu estou vendo com meus olhos. Os americanos também nos trouxeram a história de Jesus, não estão levando a eles o Jesus da história, estão levando a interpretação do reino. Irmãos, Deus criou uma colônia chamada Terra, para nesta colônia vigorar as leis dos céus. E Deus colocou o homem aqui formado do pó dessa terra, para quê? Para brilhar, para reluzir a imagem do Deus Criador. Mas Adão errou grandemente, proclamando a independência dessa colônia. Deus cria uma colônia terra para valer aqui as leis dos céus. E Adão, no pleno livre-arbítrio dele, ele proclama a independência. E eu disse na semana passada que isso foi a maior desgraça que a humanidade já conheceu. Um homem criado à imagem e semelhança do Criador, para viver com o Criador, para ouvir o Criador, para andar na viração do dia com o Criador como Adão andava, ele proclama a independência e fala: eu vou cuidar de tudo, eu não dependo de ti. E por isso que é comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. É isso, é entender as leis do reino. E quando Adão fez isso, os olhos dele se abriram e ele fez uma aliança com o usurpador Satanás, que já estava também em rebeldia, porque quis proclamar a independência, que ele era um querubim da guarda, e quis proclamar a independência, que foi a pior coisa que Satanás fez na vida dele. Está destituído eternamente e condenado eternamente, diz a palavra do Senhor. Então, a posição de governador que Adão tinha, ele perdeu, e hoje as religiões cristãs querem levar a terra aos céus. Aceite o Senhor Jesus, levante a sua mão para ir para o céu. Ai, que mensagem contrária, ai, que mensagem estranha aos olhos da Bíblia. Gente, ao contrário, nós temos que trazer os céus à terra. Essa era a vontade de Deus. O que Yeshua é? O segundo Adão. Se Adão proclama a independência, Yeshua agora quer o quê? Anular essa independência para valer aqui o reino dos céus. Vocês entendem isso? É possível entender isso? Irmãos, olha para mim. Não é heresia. É o que a Bíblia diz. Conquistar a terra, possuir a terra. Você vê que a mensagem, o próprio Yeshua falou: os mansos herdarão a terra, não falou os céus. Porque Deus quer resgatar, Deus quer anular essa proclamação da independência que Adão fez. Então Deus quer o quê? Deus quer trazer o reino dos céus para a terra outra vez. É o que nos ensinou em Yeshua pela oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, venha a nós nessa terra o vosso reino dos céus. Venha para a terra. Porque o reino dos céus é o que Deus quer. Então aqui a terra, ela está em território do inimigo. Adão levou uma desgraça de andar pela própria carne, pela própria mente, e ainda fez pacto com o mundo, porque a Bíblia diz, no salmista diz, que Deus